Oi, hoje eu trouxe uma história minha e é isso. Então, um dia eu tava numa livraria com o Lucas e a gente tava namorando os livros que tinha por lá, porque nós não tínhamos dinheiro. E na sessão infantil, um livro me chamou muita atenção, e o nome dele era O Vazio. Então eu peguei o livro e comecei a ler ali mesmo, na livraria, porque pra minha sorte ele era curtinho e eu não tinha dinheiro pra pagar. E eu me lembro que aquele livro me tocou muito, tanto pela história quanto pelas ilustrações. E ele era um livro muito gráfico, simples e bonito. O Vazio contava a história de uma menina chamada Júlia, que um dia vê que tem um grande vazio no corpo dela. E ao mesmo tempo desse vazio saíam monstros e ele também sugava tudo por onde passava. Então a menina, ela saiu em busca de várias coisas para tapar aquele vazio, inclusive coisas perigosas, mas nada adiantava, inclusive só piorava. E depois de muita busca, ela acabou desistindo. Ela chegou em um estado de desespero e começou a chorar. E ela chorou muito, até cansar e ficar em silêncio profundo. E nesse silêncio, ela escutou uma voz que dizia para ela olhar para dentro de si mesma. E daquele vazio começaram a sair coisas bonitas. E a Júlia descobriu que outras pessoas também tinham seus próprios vazios e seus mundos próprios dentro deles. E eles compartilhavam suas experiências dos seus vazios uns com os outros, e isso ensinava e ajudava as pessoas também. E aos poucos o vazio da Júlia foi diminuindo, mas ele nunca se fechou de vez. Assim ela podia ver sempre que quisesse aquele mundo mágico dentro dela. Obviamente a Júlia estava em um estado de luto, e o vazio representa essa perda e a descoberta de um novo mundo. Quando esse vazio se abre, dói muito, mas você olha para ele, você também percebe o tanto de coisas lindas que a pessoa que se foi deixou dentro de você. E quando a saudade apertar, é aquele mundo dentro de você que vai te consolar. Mundo esse que sempre esteve lá, mas que agora está exposto justamente para te ajudar a lidar com a saudade, porque é lá que você vai reencontrar quem você ama. E permitir que quem você ama viva dentro de todo o seu ser é um elo eterno. E foi exatamente isso que foi mostrado também no último episódio de The Midnight Gospel. E nela o Clancy, que é o protagonista, entrevista diversos convidados pelo multiverso com histórias legais. E no último episódio, o Clancy se projeta em um tipo de espaço onde ele encontra a mãe dele, que já morreu. E ele revive suas lembranças com ela. Aquele espaço é basicamente o vazio dele com a perda da mãe. E enquanto eles conversam, é possível ver as situações que ilustram a conversa de uma forma bem humorada e poética. O que é um diferencial nesse episódio, porque nos outros episódios, as situações mostradas, em sua maioria, eram meio desconexas com as conversas. E chega um momento em que ele e a sua mãe viram literalmente planetas. É isso. Dois mundos que conversam entre si, cheios de si, mas também dos outros que eles amam. E é isso que faz eles serem como são. A mãe dele explica que lidar com a morte abre o nosso coração e que ele se parte para abrir. Uma das coisas marcantes que a mãe dele fala define bem esse momento. Quando se abre o coração, de verdade, dói muito, mas que a dor se transforma. Porque quando você analisa a dor e vê o que está vivenciando, é o amor e a realidade. E nadar contra a corrente só vai te fazer sofrer mais. O que você tem que fazer é ir com ela e aproveitar o caminho, porque ninguém sabe do final. Então a gente tem que valorizar a trajetória, porque é dela que você vai se lembrar. E em um momento surge um tipo de buraco negro sugando as coisas, inclusive o mundo da mãe dele. Essa foi a maneira de representar a morte dela e o desconhecimento humano quanto à morte. Quando o mundo da mãe dele é sugado por aquele buraco, partes do mundo dele também são sugadas, o que exemplifica muito a dor do luto e a abertura do vazio. E as últimas palavras dela para o filho são sobre a permanência do amor, que ele não vai a lugar nenhum, e ela tem tanta certeza disso quanto do resto. Então, por mais que a pessoa não esteja fisicamente presente, o amor não deixa de existir. Você continuar amando alguém que se foi é a celebração e o legado à vida dela, e uma fonte de força pra gente que ainda tá aqui. Recentemente eu tive a minha primeira grande perda,
da minha vida. Eu perdi um grande amor, que é a minha avó. Eu tô num momento particularmente difícil e tendo que tomar decisões muito importantes pra minha vida. Mas também eu tô lidando com problemas que todo mundo tá. A pandemia, o caos social e etc. Então, lidar com esse processo profundo e caótico que é o luto tá sendo um desafio. E esse vídeo é uma obra que saiu do meu vazio. E eu sei que ele nunca vai se fechar, porque quem completava ele se foi, mas essa marca é uma lembrança de tantas coisas maravilhosas que eu tive o prazer de viver ao lado da minha avó. Eu tô usando de todo o amor que ela tinha por mim para tentar melhorar como pessoa pros outros e para mim mesma, e todo o amor que eu tenho por ela para me curar nesse momento e me incentivar a viver de verdade. Porque eu sei que o nosso amor é muito mais forte do que a dor da distância, muito mais forte do que a dor de não ter mais ela fisicamente comigo. Eu sinto que eu vou falar dela para sempre, porque não tem palavras que consigam definir o quanto ela era extraordinária e eu realmente me inspiro muito nela. E eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter feito parte da vida de uma pessoa tão incrível e que é uma honra enorme ser neta dela. E que eu amo ela muito e sempre vou amar.